5 passos para escrever um bom texto dissertativo. Compreender as condições de produção, fazer um bom planejamento e a revisão final são alguns dos 5 passos para escrever um bom texto dissertativo. Para escrever um bom texto, é preciso compreender as condições de produção, fazer um bom planejamento e a revisão final. A todo momento, estamos em contato com a leitura e a produção de textos, desde um breve comentário em uma rede social até textos jornalísticos, acadêmicos, romances, etc. É por isso que, na escola, a disciplina de redação e produção de textos deve objetivar, sobretudo, o desenvolvimento das habilidades e competências linguísticas para que os alunos transformem-se em sujeitos capazes de se colocar no mundo na e pela linguagem. Sabemos que escrever um bom texto pode não ser uma tarefa fácil, já que, além de conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para a construção do texto, é preciso que o autor considere o seu interlocutor e de que maneira deve levar a sua mensagem até ele. Pensando nisso, selecionamos 5 passos para você escrever um bom texto dissertativo de qualquer gênero discursivo que tenha o objetivo de transmitir uma mensagem, ideia, informação, argumentar ou convencer alguém. 1. Ler e compreender a proposta de redação. Geralmente, para que o trabalho dos alunos seja bem orientado, os professores têm o hábito de preparar uma proposta de produção escrita-redação com os critérios que devem ser seguidos. Como as propostas de redação não são iguais, a primeira coisa a se fazer é compreender os comandos da atividade, ou seja, entender o que e como deve ser realizada. Dessa forma, antes mesmo de iniciar o rascunho, reflita: a qual o tipo de texto e ou gênero discursivo sugerido na proposta de redação? B. Sobre qual assunto-tema devo escrever? C. Há textos motivadores sobre o tema para que eu possa ler e inspirar minha escrita? Caso a proposta de redação não apresente uma coletânea com textos motivadores sobre o assunto, busque 2 ou 3 textos que possam esclarecer algumas informações e deixá-lo a par do assunto-tema. Para que possamos escrever sobre qualquer assunto, sobretudo com a difícil missão de deixar os interlocutores leitores bem informados, é imprescindível que conheçamos os principais fatos e opiniões a respeito do assunto-tema. D. Durante a leitura dos textos motivadores, sublinhe as ideias centrais de cada parágrafo e as informações mais relevantes para que possa inseri-las em seu próprio texto. Após a seleção de informações, vamos para o segundo passo. 2. Para escrever qualquer tipo de texto, o autor deve considerar as suas condições de produção. Para isso, o autor do texto deve responder as seguintes perguntas: o que dizer? Trata-se do assunto-tema sugerido na proposta de redação. Lembre-se de que, como o espaço de linhas geralmente é pequeno, em média, 20 a 30 linhas, você deve fazer um recorte no tema, isto é, como não é possível falar sobre tudo que o cerceia, enfatize apenas as principais informações e fatos. Caso a proposta de redação sugira o tema, a política no Brasil, por exemplo, opte por atribuir maior ênfase a um período histórico, ou a uma região do Brasil, ou à corrupção, ou ao sistema eleitoral, ou à democracia, e assim por diante. Porque dizer é sempre bom que o autor justifique a escolha do tema e informe ao leitor quais foram os motivos que o levaram a escrever sobre o assunto-tema e levá-lo à reflexão por parte dos leitores. A quem dizer é essencial que o locutor, autor do texto, considere quem é o seu interlocutor. Isso porque as relações que estabelecemos com as pessoas, bem como o local, instituição, onde a interação verbal ocorre, determinam o que eu posso ou não dizer e como isso deve ser feito. Por exemplo, dar uma notícia ruim a um familiar amigo é bastante diferente de darmos a mesma notícia a quem não conhecemos e não mantemos vínculos de afetividade. É preciso que o autor observe o nível de formalidade, a faixa etária, a posição social, o cargo ocupado e a profissão do interlocutor. Dependendo do nível de formalidade, é necessário observar também os pronomes de tratamento adequados para designar cada um dos interlocutores. Como dizer, sabemos que não podemos dizer tudo a qualquer pessoa e em qualquer lugar. Por isso, é preciso que o locutor reconheça o nível de intimidade e formalidade que deve estabelecer com seu interlocutor e também qual é o suporte de circulação do texto, ou seja, onde será veiculado ou publicado o texto. A partir disso, o autor deve selecionar o nível de linguagem adequado ao suporte e também a pessoa do locutor, coloquial, culta, etc. Fazer um planejamento textual. Projeto de texto. Todos os parágrafos do texto devem ser planejados antes mesmo de o autor iniciar o rascunho do texto. Podemos dividir os textos em 3 grandes partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
Vejamos cada uma das partes a seguir. Introdução. O que dizer e por que dizer? Primeiro parágrafo. Suponhamos que o tipo de texto sugerido na proposta seja dissertativo e que o tema seja a política no Brasil. Logo nas primeiras linhas, o autor deve deixar bem claro qual é o assunto a ser debatido. Para isso, o autor pode optar por traçar um panorama histórico sobre o tema, como era no passado e como está no presente, e concluir a introdução fazendo projeções sobre o tema para o futuro, o que poderá acontecer se a situação ou problema apresentado permanecer o mesmo. Ou, se preferir, o autor pode iniciar o texto fazendo uma análise crítica sobre o tema na atualidade e seus efeitos na sociedade. Outra forma de concluir o parágrafo de introdução é chamando a atenção do leitor para a relevância do tema na contemporaneidade, convocando os leitores à reflexão e ao debate. Desenvolvimento. Segundo parágrafo. O desenvolvimento do texto é muito importante. Nele, o autor insere as informações mais revelantes que selecionou sobre o tema, seja a partir da leitura de textos motivadores, seja a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação escolar e de sua vida. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, o autor pode expor os pontos negativos sobre o tema, se houver, e no parágrafo seguinte, os pontos positivos, se houver, e vice-versa. Caso o texto seja de caráter argumentativo, o autor deve apresentar seu posicionamento e citar exemplos verídicos que possam comprovar as afirmações e informações sobre o tema, e dessa forma, persuadir o interlocutor leitor. Terceiro parágrafo. Dependendo da quantidade de informações e argumentos sobre determinado tema, o autor pode abrir um segundo parágrafo de desenvolvimento para ampliar a reflexão. Nesse caso, é interessante que o autor mobilize outras vozes no texto, ou seja, fazer citações, diretas ou indiretas, de outros autores para que possa concordar com suas ideias ou opiniões ou refutá-las. Conclusão. A conclusão deve ser bastante elaborada, já que é o desfecho das ideias. Muitos alunos tratam a conclusão como sendo uma síntese do texto, o que não é verdade. Não há necessidade de repetir e resumir tudo aquilo que já foi dito anteriormente nos outros parágrafos. A conclusão é o espaço para que o autor conclua suas reflexões e faça projeções para o futuro sobre o que pode e deve ser feito a respeito da problemática discutida ao longo do texto. O autor pode dar sugestões de como solucionar ou amenizar os problemas apresentados, expondo de que maneira é possível intervir e melhorar nossas práticas sociais. Atribuir um título ao texto. Se não é a conclusão o espaço para sintetizar as ideias centrais do texto, podemos dizer que o título representa esse lugar. O título deve sintetizar as reflexões do autor ao mesmo tempo que deve ser convidativo, para que os leitores sintam-se motivados à leitura do texto. Integralmente, como acontece com as manchetes de jornal. Fazer a revisão do rascunho e passar o texto a limpo. Após a escrita do parágrafo de conclusão, o autor deve reler o seu rascunho de texto e revisá-lo. Essa é uma etapa muito importante da produção escrita, já que nela o autor tem condições de ler, analisar o resultado final e revisar a sua obra. Podemos dizer que essa etapa é importante também porque nela o autor deve fazer uma autocrítica sobre o seu trabalho, e compreender que ainda há tempo de fazer as modificações necessárias.